Estamos de volta com o segundo bloco da nossa entrevista com o professor Fábio André sobre a Guerra do Paraguai e os voluntários das províncias do Norte. E neste segundo bloco, nós iremos conversar um pouco sobre as teses, né, produzidas pela historiografia para justificar a guerra. Fábio, a ideia de que o Paraguai pré-guerra, de Solano Lopes, seria o herdeiro da luta pela, abre aspas, causa da unidade hispano-americana, em continuação às lutas de independência contra o domínio espanhol, como também o precursor de uma via distinta de desenvolvimento socioeconômico. Fecha aspas. A unidade hispano-americana teria sido o motivo da guerra, porque vai nessa linha essa tese, não é isso? Isso. Como a gente conversou no bloco anterior, essa tese, né, do imperialismo britânico como causador da guerra e que o Solano Lopes representaria, né, esse esforço de uma unidade latino-americana, ela se desenvolveu, né, no pensamento latino-americano ali por volta dos anos 50, 60 e 70. E aí é bom a gente contextualizar um pouco o período de produção dessa historiografia. Bem, dos anos 50 a 60 ganha força a chamada teoria da dependência, né, que é a teoria econômica que vai propor que o desenvolvimento econômico latino-americano ele tinha que se basear, né, um pouco naquelas teses que a CEPAL vai desenvolver, né, da teoria da substituição de importações, do desenvolvimento da indústria de base, de fortalecimento de um mercado interno e por aí vai. Que seria bloqueado, né, seria freado justamente por esses interesses econômicos externos, né? Então, a ideia de que o capitalismo latino-americano ele era freado, ele era dependente do movimento e da expansão do capitalismo norte-americano, europeu e assim por diante. E dentro dessa visão, não era interesse, né, desses países centrais do capitalismo que houvesse um desenvolvimento capitalista forte, né, autônomo latino-americano. Isso influenciou também a historiografia, né, no sentido da interpretação que se vai fazer sobre a guerra com o Paraguai. Além disso, o contexto das ditaduras militares, né, que nós estávamos sobre esses regimes. No caso brasileiro, né, como eu falei logo no nosso início da nossa entrevista, toda a simbologia militar brasileira, né, todos os grandes heróis das armas no Brasil, da Marinha e do Exército, eles têm origem na guerra com o Paraguai, né? Duque de Caxias, General Osório, Almirante Barroso, Almirante Tamandaré, né, General Tibúrcio, quer dizer, você tem todas as grandes figuras, toda a grande narrativa do Exército Brasileiro, ela tem origem, né, ela se fundamenta na guerra com o Paraguai. A guerra com o Paraguai, ela foi, né, como Zé Murilo de Carvalho, Doratioto, né, e outros historiadores que se detiveram sobre esse aspecto, ela foi o grande movimento do século XIX de tentativa de construção de uma nacionalidade no Brasil. Ou seja, a guerra foi, como ela é como ela é um fenômeno, né, político, né, como ela é um fenômeno humano traumático, né, ela cria objetivamente uma tensão entre nós e os outros, né, e esses momentos são muito importantes para o Estado construir o seu discurso de unidade, o seu discurso de identidade nacional, né, o seu discurso de nacionalidade.
Então, a guerra com o Paraguai, ela criou, né, todos esses heróis que estão presentes aí e estão valorizados dentro das instituições militares. Então, criticar a guerra do Paraguai, nos anos 60 e 70, significava também criticar os regimes militares, né, que dominavam a seara latino-americana e, no caso brasileiro, especificamente. Só que esse combate político, né, que era necessário, obviamente, ele acabou enviesando esse olhar sobre o conflito, né? Ou seja, e aí houve essa idealização do Paraguai como se ele representasse esse esforço de um desenvolvimento autônomo, como se ele representasse um esforço de uma autonomia, né, ante uma força imperialista e por aí vai. E aí vão se cometer vários equívocos, né? Como, por exemplo, dizer que o Paraguai não era um país sem analfabetos. Isso não é verdade, né? Quer dizer, o Paraguai era um país, basicamente, o quê? Que foi formado de antigas missões jesuíticas. A maioria esmagadora da população paraguaia era uma população indígena, guarani, né? Que mal falava o espanhol. O Paraguai sempre foi, né, desde o período colonial, uma região bastante isolada, porque não tinha acesso ao mar, né, não era uma região economicamente estratégica, nem para a América Espanhola, nem para a América Portuguesa. A questão principal ali era a navegação fluvial. O Paraguai usou, sim, recursos britânicos, né, para tentar um projeto de desenvolvimento e de modernização a partir, principalmente, de 1840. É até interessante isso, porque durante a minha pesquisa eu encontrei um documento confidencial do Ministério da Marinha, né, dirigido ao presidente de província do caso do Ceará, informando que o Paraguai tinha comprado navios na Inglaterra, navios de guerra, e que era preciso ficar atento no litoral se houvesse o avistamento dessas embarcações. Né? Então, a questão é que o Brasil, logo no início da guerra, ele bloqueou o acesso do Paraguai, né, aos portos de Montevidéu e de Buenos Aires com a Batalha do Riachuelo, né, que destruiu basicamente toda a Marinha Paraguaia. Então, essa historiografia, né, vai, de fato, dar um olhar que não corresponde, né, ao que os documentos, a que a pesquisa histórica posterior veio mostrar. No caso do Paraguai, o retrato de Solano Lopes também se modificou historicamente. Quando a guerra terminou, houve duras críticas, né, à postura de Solano Lopes, como ele conduziu a guerra, as consequências da guerra para o Paraguai. Houve um desgaste muito grande. Entretanto, a partir de 1920, houve alguns movimentos de direita nacionalistas no Paraguai que tentaram reconstruir, iniciar um movimento de reconstrução da imagem do Solano Lopes. E durante a ditadura do Stroessner, né, no Paraguai, o Solano Lopes foi elevado novamente à figura de herói nacional. Né? Então, esses usos e abusos do passado histórico, né, no Brasil e no Paraguai, eles vão estar também imbuídos, né, embebidos desses contextos históricos, né, vão estar imbuídos também de projetos políticos que vão procurar manipular, né, e dar uma orientação para a leitura desses eventos históricos que a gente vai percebendo, né, quando a gente consegue ir mapeando essa trajetória dessa produção historiográfica, né, desses movimentos políticos na região. Fábio, você colocou aí essa tese da unidade em torno do Paraguai e essa figura de Solano construído em vários momentos da historiografia. No bloco anterior, você fez uma observação sobre a tese da intervenção britânica, né, que é uma tese
bastante aceita na historiografia brasileira ainda hoje. Ainda hoje, quando nós discutimos nas escolas, por exemplo, os livros didáticos, muitos dos livros didáticos, claro, ainda insistem na tese da intervenção britânica. Como essa intervenção, essa suposta intervenção, como se construiu essa tese da intervenção? Como é que isso poderia ter acontecido? Pronto. Estou aqui com um exemplar, né? Esse aqui foi o grande divulgador dessa tese no Brasil, né? O livro do José Chiavenato, né? Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai. Como eu estava colocando, essa produção ela surgiu, né, justamente no contexto ali das ditaduras militares na América Latina. Então, combater essa simbologia, né, mítica, né, que compõe aí toda o discurso dos heróis, né, das armas no Brasil, né, do Exército e da Marinha, ela tem origem lá na Guerra com o Paraguai. Então, você, como combatia esses valores como uma forma também de combate político, né, como combate às ditaduras, significava também rever o significado da guerra com o Paraguai. E rever esse significado era justamente também denunciar aquilo que se acreditava ser, né, o verdadeiro interesse por trás da guerra, que seria o quê? Os interesses britânicos, né? Só que, como eu já falei, né, em outros momentos, por exemplo, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra estavam rompidas no período do início da guerra, que só foram retomadas depois dela. Né? Tanto pesquisadores brasileiros como pesquisadores paraguaios, inclusive, que pesquisaram em arquivos, né, na Inglaterra, em outras partes, na Europa, não encontraram nunca nenhum documento, nenhuma referência sequer, né, a algum tipo de manipulação, algum tipo de articulação dos ingleses no interesse desse conflito. Pelo contrário, encontraram alguns documentos da preocupação, não é, com os caminhos da guerra, porque durante a guerra as rotas comerciais do Rio da Prata ficaram em suspenso, né, e era a região ali por onde escoava os produtos que vinham mais do interior da América do Sul, né, para o Atlântico, e também dos produtos que chegavam nos portos de Montevidéu e de Buenos Aires para seguirem, né, pelo Rio da Prata. Os Estados Unidos também, num dado momento, se ofereceu para intermediar um acordo de paz entre os países envolvidos na guerra, só que o Brasil não aceitou, né? Pela forma como a guerra foi se encaminhando, né, ou seja, com a forte presença dos interesses brasileiros na região, de fato, de sufocar qualquer tentativa do Paraguai de se tornar uma força na região, né, só vai dar relevo, de fato, aos interesses estratégicos que o Império Brasileiro tinha na região desde o processo de consolidação nacional, né, ou seja, desde o período da independência. Né? Então, quer dizer, no momento em que o Paraguai questionou essa hegemonia do Brasil, né, questionou as intervenções que o Brasil realizava no Uruguai, né, teve uma política de maior enfrentamento com os interesses argentinos também naquela região, né, tentou impor os seus interesses na demarcação das fronteiras, né, dos limites com o Brasil, ele entrou em rota de colisão com os interesses do Império Brasileiro. Né? E aí a reação do Império foi, de fato, de sufocar, que, inclusive, subestimou os paraguaios. Né? Quer dizer, Brasil e Argentina achavam que a guerra ia ser fácil, que o conflito ia ser rápido, né? Que as pretensões paraguaias iam ser sufocadas rapidamente. Não foi isso que aconteceu. Né? Foram surpreendidos por um exército bastante grande,
né, em torno de mais de 65 mil soldados, que sabia bem, conhecia bem o território, sabia combater naquelas condições climáticas, naquelas condições geográficas, e o Brasil foi pego de surpresa, né, com um exército praticamente inexistente, né, muito pequeno, vai ter que fazer uma série de expedientes para conseguir arregimentar soldados, e a guerra durou 5 anos e custou muito caro. Né? Então, assim, essa tese do, do imperialismo britânico, né, como causador da guerra, né, ela não tem hoje mais nenhuma sustentação numa historiografia séria, né, que pesquisou durante muito tempo as dimensões da guerra. Né? Como sugestão, eu sugiro o livro do Doratiotto, né, esse Maldita Guerra, que foi a última grande produção, né, de uma espécie de grande análise, né, uma narrativa bem geral sobre a Guerra do Paraguai. É um livro de 2002, né, já está esgotado, mas é possível conseguir aí, né, em sebos online, enfim. Você mostrou aí a obra do Francisco Doratiotto e é exatamente a partir de uma frase dele que eu extraí de sua dissertação que eu quero que você fale aqui. Abre aspas. Doratiotto diz: a Guerra do Paraguai foi fruto das contradições platinas, tendo como razão última a consolidação dos Estados nacionais na região. Fecha aspas, extraído desse livro que você mostrou aí, Maldita Guerra, de Francisco Doratiotto, Companhia das Letras, 2002. Essa seria, então, uma terceira tese que busca mostrar, apresentar para o público especializado ou não o que levou à guerra. É isso, Fábio? É exatamente isso. Inclusive, o título do livro do Doratiotto, né, Maldita Guerra, ele tirou de um memorando confidencial, secreto, do Duque de Caxias, né, dirigido ao ministro da Guerra no período, que ele dizia: maldita guerra atrasa-nos 100 anos. Né? Quer dizer, os próprios militares brasileiros perceberam, né, o aspecto negativo do conflito. Né? Assim, e uma série de contradições sobre as estruturas militares do Brasil imperial, as formas de recrutamento, elas se tornaram dramáticas, né, e visíveis durante a guerra, que a gente vai falar mais na frente. E, de fato, quer dizer, o Doratiotto, ele corrobora, né, com a tese, que não é só dele, né, você tem um lastro historiográfico aí, de meados dos anos 80, que vão fazer duras críticas a essa visão simplória, né, de que houve uma manipulação simples e fácil, né, dos ingleses para manipular os interesses do Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Tem o livro, né, como eu já falei, do Muniz Bandeira, né, que é um dos primeiros livros aqui no Brasil a fazer essa crítica, essa teoria, essa tese do imperialismo britânico, mas é o livro do Ricardo Salles, né, Guerra do Paraguai, Escravidão e Cidadania na Formação do Exército, que vai chamar a atenção para esse aspecto, né, que depois vai aparecer com mais força no trabalho do Doratiotto, mas também em trabalhos como do José Murilo de Carvalho, de que a guerra ela encerrou, né, um ciclo de formação desses estados nacionais. Quer dizer, aquele ciclo de conflitos que tinha se iniciado desde lá o período colonial entre a América Portuguesa e a América Espanhola, passando, né, pelas tensões da consolidação das fronteiras, né, das autonomias nacionais dos países ali da Bacia do Prata, ela se finaliza com a guerra com o Paraguai. Quer dizer, todas as fronteiras que nós herdamos até hoje são frutos, elas são frutos dos acordos, né, dos tratados assinados entre esses países após o final
o final da guerra. E, de fato, há uma pacificação daquela região depois da guerra com o Paraguai. Você não tem mais nenhum conflito. Quer dizer, quando você pega entre 1800 e até a Guerra do Paraguai, você vai ter constantemente conflitos, né, e microconflitos regionais na região da Bacia do Prata. E depois da Guerra do Paraguai, essa situação ela se finaliza. Né? Ela se finaliza porque os interesses argentinos se estruturam, né, e se cristalizam muito bem na região. É garantida a autonomia do Uruguai, né? E o Brasil impõe, né, os seus limites fronteiriços com o Paraguai após a vitória na guerra, e também se estabelece como uma força hegemônica na região. Bom, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco dessa entrevista muito esclarecedora. As teses apresentadas pelo professor Fábio, realmente, para nós que somos historiadores, professores, isso é muito interessante. Como a gente observa a construção e o processo de desconstrução das narrativas produzidas ao longo do tempo, né? A gente não pode pegar um fato histórico, como a Guerra do Paraguai, ou qualquer outro fato histórico, e sacralizar e colocar numa condição imutável. Nós temos que ir às fontes, beber das fontes e tentar entender as minúcias da construção das narrativas históricas. Nós retornaremos com o nosso terceiro bloco.